Sejam muito bem-vindos ao Até Aí Ok. E hoje tem estreia de um quadro novo. É o nosso quadro Antes Só, que é basicamente sobre date ruim. Sabe aquele encontro que você marca, que você acha que é um pote de sorvete, mas na verdade é feijão? Então. E a história que vai estrear esse quadro hoje é a história da Duda. Mas se essa história é minha, se é da sua amiga, vocês nunca vão saber, nem se os lugares ou nomes foram alterados ou não. Vem comigo. Duda estava lá com seus 28 anos, uma mulher que já tinha quebrado a cara várias vezes com homem, mas assim, ela não sabia exatamente o que ela queria para a vida dela, mas ela sabia o que ela não queria. Então ela resolveu se aventurar no aplicativo de relacionamento e ela deu match com um cara de 35 anos, uma idade bem ok para os dois. E normalmente quando a gente dá match nesses aplicativos, ninguém fala nada. Só fica no match ali e boa. Mas esse cara, chamado Felipe, ele foi diferenciado. Imediatamente ele começou a conversar com a Duda e ele era muito atencioso, sem joguinho de demorar para responder e aquela coisa arada, sabe? E logo eles já migraram para o aplicativo verdinho, né, das conversas diárias ali, e o papo dos dois estava fluindo super bem. 2 dias depois que eles estavam conversando direto o dia todo, ele começou a insistir para que os dois se encontrassem logo. Ele morava num bairro um pouquinho mais afastado do que ela, só que eles combinaram de se encontrar num local público que era meio do caminho para os dois. Era um centro comercial, sabe esses centros comerciais que são cheios de lojinhas? E dali eles iriam migrar para um café, para um bar, alguma coisa que eles combinassem, porque aqui já era final de tarde, né? Era um pós-expediente dos dois, assim. Então eles saíram do trabalho e foram se encontrar. Quando ele chegou, ele de fato correspondia com o que as fotos do aplicativo mostravam. Então, tava tudo ok. Um cara que era agradável, igual às fotos, com papo gostoso e atencioso. Então, o que a Duda pensou? Dei o tiro certo. Então, os dois resolveram ir para um boteco. Boteco, esses que tem mesa amarela com marca de cerveja, sabe? Então, esses botecos. Eu gosto bastante. Porque acho um lugar descontraído, um lugar divertido, onde todo mundo dá risada, todo mundo fala alto. De vez em quando tem uma musiquinha ali, um som ambiente, ou às vezes uma música ao vivo. Então, eu sou super defensora. Adoro esse tipo de bar. Achei super legal a iniciativa deles irem para um bar desse. Só que quando eles estavam saindo dali, ele perguntou para ela se ela levou o cartão, porque ele esqueceu a carteira em casa. Primeiro alerta estava aí, né? Porque estamos hoje num mundo onde o Pix é aceito em quase que todos os lugares. Mas tudo bem. Ela ficou um pouco constrangida, mas falou que sim. Perguntou onde que estava o carro dele para saber o que eles fariam, né? Se iam com um carro só ou se iam com os dois. E ele falou para ela que ele não tinha carro, que ele tinha ido com um carro de aplicativo até lá. E até aí, ok, né? A gente sabe que nem todo mundo tem condição de ter um carro, então, beleza. E ele perguntou qual que era o carro dela. É um carro popular, mas ele é um carro bom. Até porque, com o preço que estão os carros hoje em dia, gente, qualquer carro é um carro bom, né? E a hora que ele viu o carro dela, ele falou assim: Posso dirigir? Eu acho meio humilhante o homem andar no banco da frente. E também assim você poupa esforço, não fica cansada, né? Quê? Cansada de dirigir? Segundo alerta. Mas dessa vez a Duda ela não deixou passar. Ela falou: Não, o meu carro sou eu que dirijo. Até porque se acontecer alguma coisa, o seguro só cobre eu na direção. Além do que você falou que tá sem a carteira, não tá? Então não vai dirigir. E beleza, lá foram eles. E no trajeto, eles passaram por um motel. E ele falou assim: Ai, e se a gente parasse aqui e pedisse um espumante com frutas, um quarto pra ficar bem à vontade, só nós dois? E ela, Não, a gente tá só se conhecendo agora, não tô à vontade pra vir direto pra um ambiente desse. só que na verdade, ela não queria falar pra ele. Como que a gente vai se você tá sem dinheiro? Esse golpe do motel eu não vou cair. E mesmo sabendo que era furada, ela seguiu em direção ao bar. Quando eles chegaram lá, ela falou que ela não queria consumir nada naquela hora. Só que, na verdade, o que ela não queria? Arriscar pedir alguma coisa para ele consumir e ela ter que pagar. Então, o que ela pensou? Não vou pedir nada. Se ele quiser, ele pede porque
Ele que paga daí. Então ele falou assim: Ah, mas eu tenho aqui o troco do busão no meu bolso e eu vou pedir aqui um chá gelado. Mas ele não tinha ido de carro de aplicativo. Qual o problema de falar que ele tinha ido de ônibus? Terceiro alerta, tava aí, mentiu. Mas tudo bem, compreensível, porque hoje em dia a gente entende que as pessoas têm vergonha de dizer que andam de ônibus, né? Os dois começaram a conversar até o garçom vir. E ele começou a falar para ela, falar mais baixo. Ela ficou bem irritada, assim, porque ela estava falando com um tom de voz normal. Só que talvez, para ele, esse normal fosse um pouco mais alto. E eu super entendo, porque eu sou descendente de italiana, então eu passo a minha vida inteira ouvindo. Pelo amor de Deus, fala mais baixo. É minha mãe falando pra mim, fala mais baixo. Eu falando pra minha mãe, fala mais baixo. Todo mundo. Meu marido, pelo amor de Deus, por que você tá gritando? E pra mim, eu tô falando num tom normal. Mas aqui não era o caso. O caso aqui era que ele falava muito baixo. E ela ficou meio pistola e falou: Olha, a gente tá num bar aberto, rolando o jogo na TV, todo mundo tá gritando, e não tem problema meu tom de voz. Então ela meio que retrucou. E eu acho que tá certo. Teve uma vez que eu fui com um namoradinho num estádio de futebol. E eu conversando com a minha irmã, todo mundo berrando em volta da gente, e eu conversando alto com a minha irmã. Ele olha pra mim e fala: Ai, fala mais baixo. Num estádio de futebol, você vem me mandar falar mais baixo? Ai, fiquei pistola. Você me falar isso em casa, quando tá só a gente conversando, ou num ambiente adequado, é uma coisa. Agora, num bar, num estádio de futebol, não tem condição, não. Então eu super entendo que ela não tenha gostado e tenha cortado ele, certíssima. Já ele não gostou muito, né, da resposta dela. Ele deu aquela revirada no olho, assim, sabe? E até aí, ok. Quando o garçom chegou para fazer o pedido, ele comentou que naquele dia não tinha o chá gelado que ele queria. E ele ficou indignado, assim, e começou a meio que falar um tom de voz mais alto, mais ríspido com o garçom. Como que um bar desse não tem chá gelado em plena quarta-feira, no dia de jogo? Se tem no cardápio, tinha que ter aqui no bar. A Duda ficou super constrangida, porque se ele achou que ela estava falando alto, ela estava falando num bar, um assunto qualquer dos dois. Agora, ele começar a berrar com o garçom, sabe? Ela ficou muito, muito brava, porque não era ele que estava falando pra parar de gritar? E aí, por causa de um chá, ele começa a berrar. E aí ela falou. Olha, Felipe, pode acontecer, segura as pontas aí. E eles sugeriam então que eles fossem numa padaria que tinha ali do lado, já que eles não tinham consumido nada. Então a Duda, lá meio de má vontade, foi. Quando chegaram lá, ele pediu de volta um chá gelado. Só que só tinha de pêssego, não tinha de limão. E de novo, esse cara deu um chilique. Mas como que pode os lugares estarem tão desfalcados assim? Qual que é a dificuldade? Ele olhou para Duda e falou assim: Olha, vamos para casa, porque eu acho que tudo isso daqui é um sinal que não é pra gente sair hoje. Então vamos lá para casa, que a gente fica ali na rua da minha casa conversando. Ela ficou aliviada porque o medo dela era esse homem começar a fazer pedido, consumir coisa e ela ter que ficar para pagar a conta. Então ela falou: não, beleza, então, vamos embora. Lembrando que ele morava num bairro bem distante. Então, assim, nessas alturas do campeonato, a Duda já tinha percebido que aqui já tinham três sinais de alerta, né? E ela, não, vou tentar, vou dar uma chance. Ele é um cara bonito, ele é um cara atencioso, ele é um cara legal. Só que o que ela viu no primeiro encontro? Na verdade, é um cara que mente, é um cara folgado, um cara chiliquento e um cara que não tem o chá que ele gosta, não vai. Como que em 2024 você sai sem dinheiro? Não tem como. Você não tem dinheiro, você não sai. Antigamente eu pensava, não, mas é só eu sair e não consumir nada. Mas eu já passei tanto apuro que, pelo amor de Deus, se você não tem dinheiro, não sai. Ainda mais no primeiro encontro, sabe? Tem que ficar regulando ali a questão financeira, tipo, que vergonha, você não tem intimidade pra chegar pra pessoa e falar que a coisa tá feia pro teu lado, entende? Então, ai, gente, só por Deus. Mas a Duda falou que tudo bem. E quando eles estavam relativamente próximo da casa dela, ela parou na frente de um mercadinho de bairro e falou assim pra ele. Dá uma olhada se nesse mercadinho não tem o chá que você quer. Daí ele,
Ah, não, vamos pra casa mesmo, porque se aqui também não tiver o chá, daí eu vou ficar muito brava. O que será que ele ia fazer, né? E ela insistiu e falou: Não, é que eu também tô com sede. Aí você aproveita e já pega uma água pra mim. Daí ele: Ai, não, pô, mas eu tô sem grana, né? Aí ela: Não, peraí que eu já faço um pix pra você. E fez um pix de R$ 7. E falou pra ele: Ó, se sobrar dinheiro, não sei quanto que tá a água aí você pega um chocolate ou alguma coisa pra você, se você quiser. Duda fazendo caridade para este rapaz. Só que assim que ele desceu do carro e ele fechou a porta, sem pensar duas vezes, a Duda, ela deu um acelerão no carro e foi embora. Ela simplesmente largou o Felipe ali na rua com R$ 7 dela. Ai, gente, sério. Aí é errado, mas eu achei maravilhoso, mas é errado. Eu achei genial. Ela não quis nem fingir que ela ia esperar, ficar ali na frente, pelo menos até ele entrar. Ela mostrou pra ele, tipo, tô vazando. E quando ela saiu, ela olhava pelo retrovisor, ele gesticulava, né? Acho que mandando ela pra casa do caralho. E ela foi correndo pra casa, super aliviada de ter se livrado daquilo, não ficou com nenhum remorso de largar o cara na rua, sabe? Falou: ah, não, ele chegou até lá de ônibus, ele sabe se virar de ônibus, então só vai. E largou ele lá e Felipe que se vire. E aí, quando ela chegou em casa, ela tava ufa, né? Porque ele não sabia o endereço dela, porque eles marcaram direto de se encontrar em lugar público. E quando ela chegou, o celular dela estava explodindo de mensagem dele, falando que ela tinha cometido o maior erro da vida dela, que ela não sabe quem ele é e que ele só finge que tem dinheiro para testar as mulheres. E que na verdade ele tinha sim, e que ele pagaria todo o consumo deles, inclusive o motel que ele tinha sugerido. No fim, ele terminou a mensagem chamando ela de gorda e dizendo que ninguém nunca vai querer ficar com ela. Os avisos estavam claros e eles não estavam errados, né? E aqui um detalhe importante: a Duda não é gorda. Ela não é. Inclusive, ela faz academia para tentar ganhar massa muscular porque ela se acha magra demais. E na escola chamavam ela de Olivia Palito, aquela coisa arada. É lógico que mesmo se ela fosse, o cara não teria o direito de falar isso para ela, né? Ofensivo de qualquer modo. Mas a intenção dele de xingar ela não afetou ela em nada. Só que o que que ela percebeu? Que ele só falou isso porque ele queria ofender ela. Aí o que que ela fez? Bloqueou ele no aplicativo verdinho de conversa, voltou lá no aplicativo de relacionamento e digitou pra ele falando que ela preferia se relacionar com um gordo do que com um bafento que nem ele. E bloqueou de tudo. Eu perguntei pra ela se ele realmente é bafento. Ela falou: não. Mas qualquer pessoa, você pode ser milionária ou você pode ser super pobre. Te chamou de bafento é ofensivo. Qualquer pessoa tá sujeita a ter bafo. Gente, eu acho bafo. Se alguém me chamar de bafento algum dia, eu vou ficar bem triste. Eu vou ficar chateada. Porque até quando eu tô dando aula, eu sempre tento estar com chicletes, alguma coisa, porque às vezes fica muito tempo sem comer. Mas ela falou, ele não é bafento. Se ele é, eu não reparei, né? Porque eles nem ficaram. Ela falou, mas da mesma forma que ele quis me ofender, eu também falei só pra ofender ele. Super madura, Duda. É errado? É errado. Mas. E a conclusão que ela chegou foi que ela não sabe se ela fica triste por ter desperdiçado R$ 7 pra nada, além da gasolina, de estacionamento, tudo que ela gastou, ou se ela fica feliz considerando que foi o melhor investimento que ela fez para conseguir se livrar deste cara. Olha, quando a Duda concordou em levar ele para casa, eu quase desmaiei lendo, né? Só que eu não sabia que ela tinha um plano maquiavélico por trás. Eu acho que com certeza esse Felipe, ele deve ser uma pessoa melhor do que ele mostrou ali. Eu não tenho certeza, mas eu acho que pode ser que ele seja. Só que se no primeiro encontro você trata mal um garçom ou algum prestador de serviço, alguma coisa, isso diz muito mais do que 5 horas de conversa, sabe? O modo como a pessoa trata os outros. Se ele era um cara atencioso, interessante na conversa e tudo mais,
Pode ser que ele tivesse só num dia ruim? Pode ser que ele tivesse só num dia ruim. Mas pra mim isso não justifica ele. Fala mais baixo. Não tem o chá que eu quero, vamos para outro lugar. Ai, porque eu tô sem dinheiro. Ai, vamos pro motel. Ai, vamos isso. Então, é muito complicado quando a gente conhece uma pessoa que é legal e pessoalmente é uma bosta, né? Porque o que que ele mostra pra gente? Que talvez ele só tava sendo legal e atencioso e tudo mais, talvez porque queria ir pro motel com ela. Agora, como que o cara quer fazer um negócio desse se ele não tem um puto no bolso? Gente, eu não me conformo. Olha, essas histórias de date fracassado, eu não sei se eu vou ter muita coisa pra comentar, porque elas falam por si só. Então, eu não teria a paciência que a Duda teve, porque igual eu falei pra vocês. O cara veio e falou pra eu falar baixo. Eu falei, meu, a gente tá no estádio de futebol. Eu não vou falar baixo. Se a gente estivesse na igreja, sabe? Em algum lugar, uma biblioteca, aí é uma coisa. Se a gente estivesse num restaurante, aí tudo bem. Agora, no estádio, num bar, sabe? Acho que se no primeiro encontro o cara já fez isso, de falar pra você ficar quieta, nos outros vai fazer o quê? Ah, não, achei ele chato. E não acho que você tem que sair se você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você tem que ficar em casa. Não, não tem, porque até. Ah, não, mas e se eu for na casa da pessoa? Se você for, você vai ser refém dela servir comida pra você. Porque se ela sugerir de vocês pedirem alguma coisa de algum restaurante, um iFood, alguma coisa assim, você não tem dinheiro pra pagar o teu iFood. Então, não. Quando você tem intimidade com a pessoa, é uma coisa. Sabe? Tipo, não, vamos ficar em casa mesmo que eu tô sem dinheiro. Ah, não, eu pago. Aí parte da pessoa. Agora, você ir já supondo que vai pagar, não dá. Gente, eu já passei cada apuro por causa disso quando eu era mais nova. Que hoje eu fico pensando, o que que eu tinha na cabeça? O que que eu tinha na cabeça? Sabe? De sair com pouco dinheiro ou com dinheiro contado. Ai, só Jesus na causa. Não dá, não. Mas eu tô bem ansiosa para as histórias desse quadro do Antes Só, porque date ruim sempre foi um assunto que prendeu muito minha atenção. Então é isso. Eu quero saber o que que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E eu nem tenho muito mais a dizer desse cara, porque eu acho que você tem que conversar com a pessoa ali vários dias para ter certeza de que ela realmente é uma pessoa que vale a pena você encontrar pessoalmente, sabe? E fazer isso que a Duda fez, sempre em lugares públicos. Comentem o que que vocês acharam. Mande a história de vocês para o atéaiok.podcast@gmail.com. Me sigam no Instagram e até o próximo episódio. Tchau, tchau.